Assim? Isso. Seu volume tá bom? Você quer que aumente? O volume do som tá bom. Boa tarde, Lagoa Santa. Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Ruiós. Queridos amigos ouvintes, queridos amigos seguidores, espero que vocês tenham tido um excelente final de semana e é muito bom, é uma satisfação tê-los conosco aqui no Bate-Papo Ruiós. Gente, é tanto programa que a gente até confunde. Queridos amigos ouvintes, queridos amigos seguidores, antes de chamar os nossos convidados, antes de chamar os nossos comentaristas, queridos, eu gostaria de anunciar os patrocinadores, aquelas pessoas que acreditam na visão, têm acreditado, têm de fato investido tempo, investido recursos para que essa visão continue viva, de pé e avançando. Amigos, eu gostaria de agradecer a Gratidão Doce Vida, a Esplêndida Grill, o Churrasquinho do Marcão, Escolinha de Futebol do América em Lagoa Santa, a Barbearia Diplomata e também a Autoescola JD. Amigos ouvintes, amigos seguidores, é com uma grande satisfação que estamos iniciando mais um, o meu, o seu, o nosso Bate-Papo Ruiós. Amigos ouvintes, eu gostaria de falar com você, é você mesmo, querido, preste atenção nisto. Se você está cansado de ser constrangido em blitz, está cansado de ver o seu bem material indo embora, querido, os seus problemas acabaram. Aqui não é Tabajara não, mas os seus problemas acabaram. Vocês precisam conhecer a Autoescola JD. Guarde isso. A Autoescola JD não vende serviço. Nós facilitamos e te conduzimos ao seu sonho. Querido, anote o número aí para você entrar em contato no número 3681-6318 ou mande um WhatsApp para o número 97144-4750 ou você pode se direcionar na rua Marechal Deodoro da Fonseca 197. Amigo ouvinte, amigo seguidor, eu quero falar com você que gosta de um corte diferenciado, gosta de aparar sua barba de uma forma assim, semi-igual, só você conhece, só você quer mesmo. Querido, você precisa conhecer o trabalho da Barbearia Diplomata, que é administrada pelo meu amigo Samuel. Amigo, você precisa conhecer a loja dele, o salão dele. Certamente você será muito bem atendido e terá um corte essencial, excepcional, extraordinário. Amigo, anote o número aí para você agendar com ele. Anote aí, 99318 2382, repetindo, 99318 2382. A Barbearia Diplomata se encontra na Avenida Aramita de Matos Pinho, 195, Vila Maria, próximo ao ponto final do Verdinho. Amigo ouvinte, amigo seguidor, eu gostaria de falar com você que tem um amigo, um irmão, um parente que já nasceu com uma predisposição para o futebol. Se você ainda não sabe, eu estou aqui para te dizer. Nós, aqui em Lagoa Santa, temos uma escolinha oficial do América. Você precisa conhecer o trabalho, a estrutura e certamente o seu amigo, o seu filho será desenvolvido e quem sabe, né, teremos um grande jogador de futebol nascendo aqui em Lagoa Santa. Anote o número aí dos administradores da Escolinha do América em Lagoa Santa, é o 98694 3970, repetindo, 98694 3970. Alô Lagoa Santa, alô Vila Maria, alô região Vetor Norte. Você precisa conhecer o tempero da vovó do churrasquinho do Marcão, não é mesmo, Arley?
Eu e Arley, nós somos sexta-feira, experimentamos o maravilhoso tempero da vovó lá no churrasquinho do Marcão. Querido, anote o endereço aí, é a Avenida Pinto Alves, 3656. Você precisa conhecer o churrasquinho do Marcão e experienciar esse tempero maravilhoso. E também quero falar com você, amigo, que ainda não conheceu o restaurante Esplêndida Grill, que é administrado pelas minhas amigas, as BBB de Lagoa Santa, Bárbara e Brenda. Querido, preste atenção em um dos cardápios da Esplêndida Grill. É a chapa mineira. Gente, dá água na boca. Linguiça de pernil caseira, pão de alho, torresmo, queijo coalho. Gente, mandioquinha frita. Ah, meu pai, que delícia. Gente, anota o endereço aí. Você precisa conhecer o restaurante Esplêndida Grill na Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, 1723, loja 15, Shopping Laguna Mall. E eu quero falar com você, amigo, amiga, que é amante de um doce de qualidade. Quem não gosta de um doce, não é mesmo? E mineiro gosta de doce, isso é claro. Querido, você precisa conhecer os produtos da Gratidão Doce Vida. Você vai amar. Você não vai experimentar só um, é maravilhoso. Gente, anote o número aí da minha amiga Daniela, 99198-0698. Repetindo, 99198-0698. Amigos ouvintes, amigos seguidores, eu agora passo a bola para a Carol Lacerda, que estará dando continuidade ao programa Bate-Papo Uiós. É com você, Carol. Olá, olá, amigos de Lagoa Santa. Com muito prazer que nós entramos agora aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Convido a toda a família para estar conosco agora no programa Bate-Papo Iós. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial e vamos falar de um tema muito relevante na nossa sociedade. Nós vamos falar sobre liberdade religiosa, não é isso, Júnior? Exatamente. Aqui quem fala é o pastor Ronaldo. Eu agradeço vocês aí por nos recepcionar nas suas casas. Mas nós temos aqui o convidado que é o Mariel Marra, o Dr. Mariel Marra. Ele é secretário-geral da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. E nós hoje, Mariel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que de fato é muito relevante na nossa sociedade. Nós vamos ter então essa oportunidade de refletirmos sobre esse assunto. Doutor Mariel, eu estava pensando, quando nós fazíamos aqui a pauta da nossa discussão, do nosso bate-papo, que desde os primórdios, nós vemos aí na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vemos no século I e no século II uma perseguição religiosa em relação às pessoas que professavam sua fé contra aquela fé ou aquela doutrina estabelecida pelo Estado. E a minha pergunta inicial para o senhor é, mesmo tendo tanto tempo de lutas glaciais relacionadas a esse fator, por que não se extinguiu ainda essa perseguição ao longo dessa história de todo esse desenvolvimento que nós falamos aqui? Por que isso ainda não foi mitigado? Olha, pastor Ronaldo, é uma pergunta de fato bem importante e que nos faz refletir, e aqui eu falo não somente como advogado, mas eu parto do ponto de vista, né, do pressuposto cristão, né? Eu sou cristão, evangélico, então eu parto desse pressuposto, dessa concepção antropológica. E o que eu percebo é o seguinte: a fé cristã, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela tem sido perseguida de forma muito violenta e que o mesmo padrão você não percebe em outras religiões, né? Existe, claro, outras religiões que são perseguidas também no mundo, mas de uma forma especial você percebe um ódio direcionado à fé cristã. Né? Conforme o senhor bem disse aí, desde o primeiro século até hoje, mais de 2000 anos de história, o cristão ele é perseguido quando não é de forma violenta, quando não é tal como era nos primeiros séculos, né?
em que cristãos eram jogados para os leões, eram martirizados, eram barbarizados, né, de forma tão terrível. Quando não é dessa forma, essa perseguição ela se dá por outros meios, né, uma perseguição política, de todas as maneiras tentando cercear a vida cristã em sociedade, né? Quando não querem matar o cristão de forma literal, querem matá-lo socialmente, excluindo o cristão da sua participação na sociedade. E isso direcionado especificamente para o cristão. E eu posso citar aqui um exemplo muito atual, que é a questão dos direitos dos homossexuais. Né? Você percebe que o movimento LGBT, pastora Carol, esse movimento ele direciona o seu discurso especificamente contra o cristão. Porque nós sabemos que existem países no mundo que têm ali a sua maioria islâmica, que não somente persegue o homossexual, mas também mata o homossexual. Verdade. Mas esses movimentos, movimento LGBT, eles não fazem as mesmas manifestações, as mesmas... Nem citam, né? Nem citam, não falam nada, ficam mudos em relação à violência que é praticada contra o homossexual, mas com outro viés religioso. Verdade. E aí acusam somente os cristãos de serem fundamentalistas, de serem intolerantes, mas você não vê eles fazendo charges, não vê fazendo peças, fazendo chacota. Ninguém fala, por exemplo, falaram de Jesus ser travesti, né? Transexual. Fizeram isso, até apareceu na parada LGBT aí, alguns anos atrás. Mas ninguém faz o mesmo tipo de piada com Maomé. Né? E até com as outras religiões, até brasileiras também, por exemplo, a de cultura afro, né, também. Isso. Se a gente fizer, ou eles mesmos, geralmente eles não fazem muita piada com eles, né, mas com o cristianismo sim. Aí respondendo a sua pergunta, por que isso ainda não extinguiu? Eu de fato não sei responder. Né? Não sei é um fenômeno social que a gente vive, que é verdadeiro, né? Eu não sei responder por que algo tão direcionado contra o cristão. E aí eu deixo essa pergunta no ar. Será porque Jesus é o único que ressuscitou? Porque Maomé não ressuscitou. Nenhum outro líder religioso ressuscitou. Somente Jesus ressuscitou. Será que é por causa disso? Deixa essa pergunta no ar. Né? Porque se é por causa disso, então é porque somente Jesus é a verdade. E aqui eu defendo isso como cristão. É o que eu acredito. Caso contrário, eu nem seria cristão. Né? Mas explica por que algo tão direcionado, tão específico, um ódio tão específico ao cristão. Como se o cristão fosse o culpado por todos os males no mundo. Né? Ou fosse esse agressor, esse... que oprime, né? Esse opressor, né? Como se o cristão fosse o grande opressor do mundo e fosse o responsável por todos os males que acontecem. A gente viu até pouco tempo o presidente sendo bastante criticado por ter falado em cristofobia, né? E eles falaram bastante que no Brasil não existe isso, porque a cristofobia, no caso, seria chegar ao assassinato, né, dos cristãos e tal. Mas a gente sabe que mesmo muitas vezes não chegando essa agressão física ou assassinato, a gente sabe que existe sim, não só a perseguição, mas também essa discriminação muitas vezes, né? Em todas as esferas da sociedade, né? Muitas vezes nós somos vistos como pessoas ignorantes, como pessoas que não têm um conhecimento, a questão da ciência também, que somos, né, pessoas que não ignoram totalmente a ciência como que são alguns fatos, né? E então existe essa cristofobia nesse sentido dessa discriminação, né? E o presidente foi até zombado por isso, né? E a gente vê que muitas vezes a gente expressa a nossa opinião e nós somos zombados mesmo, né? Sim, sem dúvida. O que a gente percebe de perseguição no Brasil contra o cristão
A gente pode citar como exemplo até mesmo o André Mendonça, que foi um indicado pelo presidente para compor o Supremo Tribunal Federal e que simplesmente o Senado não faz a sabatina dele. Né? Davi Alcolumbre está lá segurando a sabatina do André Mendonça porque ele é alguém, conforme diz o presidente, terrivelmente evangélico. Nunca aconteceu isso na história dos indicados ao Supremo Tribunal Federal. Mas o terrivelmente evangélico está acontecendo. Será que isso aí não é uma perseguição? E dentro desse viés constitucionalista que o doutor está levantando, no Brasil existem leis que protegem tanto o cristianismo quanto as demais religiões? Sem dúvida. No papel existe ali a proteção à liberdade religiosa, à liberdade de crença, à liberdade de culto. Isso está na nossa Constituição, está também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enfim, no papel a gente vê todos esses direitos sendo garantidos. Agora, o que falta é exatamente a implementação daquilo que está da política pública, né? Previsto, né? Daquilo que está previsto no papel na nossa Constituição. O que a gente precisa é que isso seja colocado em prática, que não seja uma letra morta. E na pandemia a gente viu um exemplo claro disso, porque agora que o lockdown está diminuindo e foram diminuindo a restrição, a gente viu que foi diminuindo a restrição para várias coisas. Para o estádio de futebol, para restaurantes, e a igreja foi ficando de lado. E ainda assim, hoje, ainda tem uma diminuição de público, né, e um distanciamento que a gente sabe que muitas vezes não acontece em outros locais. Eles não podem ter usado a pandemia para vários panos de fundo. E esse você também acha que foi mais uma justificativa também? Sem dúvida, pastora Carol. O que aconteceu em Belo Horizonte foi especialmente curioso, né? Eu que sou de BH, nós vimos lá o prefeito Alexandre Calil, por exemplo, liberando o shopping popular, né? O conhecido Shopping Oi, lá em Belo Horizonte. Ele foi liberado. Não, e que a gente sabe que ali não tem como ter distanciamento. Os corredores são estreitos, não dá para ter distanciamento, embora todos estivessem usando máscara, né? Em tese usando máscara, mas ali sem dúvida era um foco de disseminação. Nós estávamos no auge da pandemia quando o Shopping Oi foi liberado. Em contrapartida, nós vimos a Galeria do Ouvidor fechada, os grandes shoppings de Belo Horizonte impedidos de trabalhar, shoppings que teriam toda a estrutura, né, de garantir ali todo o protocolo sanitário, e as igrejas, né? Eu concordo que tem algumas igrejas que são igrejas pequenas, né, inclusive reuniões, né, menores estavam impedidas. Agora, eu cito a minha experiência, a Igreja Batista da Lagoinha, matriz, uma igreja grande, uma igreja arejada, uma igreja que teria todas as condições de manter o distanciamento, tanto é que assim foi depois, muito tempo depois, mas naquele momento em que o Shopping Oi estava liberado para funcionar, a Igreja Batista da Lagoinha não podia, né? Outras igrejas não podiam. Então você percebe que o critério definitivamente não era científico. A pandemia, nesse caso, foi utilizada como um pano de fundo para suprimir um direito constitucional. E aí que está o problema. Porque restringir direitos constitucionais, nós sabemos que o Estado pode fazer isso, né? Nós sabemos que o direito à liberdade religiosa é um direito constitucional e está ao lado de tantos outros direitos constitucionais. Não existe direito constitucional que seja absoluto. Os direitos eles podem ser ponderados, né, conforme diz Alexis, que é um teórico, né, do direito constitucional. Os direitos podem ser ponderados caso a caso e podem sofrer restrições em casos concretos, mas suprimido não. Suprimido não.
e muito menos via decreto, conforme está acontecendo no Brasil inteiro. Né? Então, decretos, que são atos normativos municipais e estaduais, né? Que dependem de lei. Então, um decreto autônomo é uma aberração jurídica. Decreto ele serve para regulamentar uma lei. Decreto não pode legislar, decreto não pode criar direitos e obrigações, correto? Ele precisa apenas regulamentar algo que está previsto em lei, algo que foi produzido pelo poder legislativo, né? O poder executivo não pode legislar via decreto, mas foi o que aconteceu durante toda a pandemia. Desde março de 2020, o que a gente percebeu foi o STF tirando a autonomia do presidente da República para gerir a pandemia em todo o território nacional, entregando este poder para prefeitos e governadores que, infelizmente, motivados por preconceito religioso, utilizaram, sim, a pandemia para suprimir todo tipo de religião, né? Todo tipo de religião, mas os mais impactados, naturalmente, foram os cristãos, dada a proporção, né? Proporcionalmente, os cristãos foram os mais impactados, uma vez que a liberdade religiosa, o direito de culto, foi suprimido. Totalmente, né? Assim, absurdo. Foi até bom o doutor entrar nesse assunto, que eu me recordo, recentemente o STF, por meio do ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu uma decisão, eu não tive acesso aos autos, não sei se o doutor teve acesso aos autos, mas impedindo que se houvesse o proselitismo dentro das tribos indígenas. O senhor teve acesso aos autos, sabe se o fundamento dessa decisão é um fundamento científico ou se é um fundamento assim, tanto como foi mencionado por meio dos prefeitos, por meio dos governadores, baseado em critérios não científicos, mas em critérios preconceituosos, talvez, ou pessoais, enfim. Nunca é exposto, né? Os pressupostos, os preconceitos, eles são mascarados por trás de uma aparente legalidade, né? Então, pelo que eu consegui ter acesso, né? Não tive acesso aos autos integrais, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu consegui ler sobre essa questão, eu não vejo muita diferença em relação a algo que acontece há muitos anos no Brasil. Antes da pandemia, a questão das missões dentro dessas tribos, antes da pandemia isso já era discutido, né? E isso, quando eu me formei em teologia, eu vi isso muito de perto, porque além de advogado, eu também sou teólogo, né? Antes de ser advogado, eu também formei em teologia pela Isabela. Então, dentro da academia, já se havia uma discussão em relação a essas missões em tribos não alcançadas, né? Porque eles partiam do pressuposto que o missionário cristão, quando ele vai para essas tribos, ele vai para essas tribos para destruir aquela cultura. A cultura. Né? Então, o argumento antes da pandemia para não permitir missões era esse: não, nós precisamos proteger a cultura desses povos não alcançados. Então, a FUNAI, ela sempre foi contra essas missões. A missão, né, o missionário cristão, para conseguir chegar em uma dessas tribos, o missionário ele enfrenta uma burocracia enorme. Você vê que há uma má vontade da FUNAI, né, em permitir que o cristão alcance essas tribos, isso tudo antes da pandemia. Hoje, o argumento... O que desculpe eu interromper, mas o que é um contrassenso também, né? Porque nós fomos colonizados Sim. por meio do catecismo, né? Nós fomos
né? Fomos cristianizados. Não fomos evangelizados, fomos cristianizados. Agora há essa tentativa por parte, né, do judiciário de frear, né? Exatamente. Então o que a gente percebe é que antes da pandemia o argumento era pela proteção cultural. Precisamos proteger a cultura, aqueles povos precisam continuar com a sua cultura. O cristão ele vai, né, dissolver aquela cultura, o patrimônio nacional, a raiz e tudo mais. Então o argumento era pela proteção cultural. Aí chegou a pandemia e o argumento mudou. Aí agora já é a questão sanitária, a saúde sanitária. Precisamos proteger a saúde desses povos. Agora ninguém pergunta qual é a liberdade que esses povos possuem. Será que eles não possuem a liberdade de ter acesso a um pensamento diferente? E a liberdade religiosa deles? Eles não podem mudar de religião? Nasceram crendo naquilo, né, que foi ensinado para eles, eles não tiveram acesso a um pensamento diferente. Quer dizer, então, que eles não podem mudar. Não, nós temos acesso a tanto conhecimento, a outras culturas, a outros povos. Hoje em dia, ainda mais com a questão da internet, nós pesquisamos tantas coisas. E eles não têm esse direito também? Lógico, de ter esse conhecimento? Têm a liberdade, a mesma liberdade religiosa que nós temos, a mesma liberdade de crença que nós temos. Hoje, se uma pessoa quiser mudar de religião, ela pode, pelo menos no Brasil, graças a Deus, por enquanto é assim. Não sei até quando, mas por enquanto as pessoas têm liberdade de optar pela religião que elas quiserem. Mas esses povos, segundo o STF, agora eles não podem mais por uma questão sanitária. Antes era por uma questão cultural. Então, mais uma vez, você vê o preconceito religioso, a perseguição religiosa sendo mascarada, sendo disfarçada por trás de argumentos de legalidade, por trás de argumentos que, a princípio, parecem justos, né? Uma questão cultural, vamos proteger aquela cultura. Agora, uma questão sanitária, precisamos proteger as vidas, né? Vamos proteger as vidas, fique em casa, então, né, vamos ficar aqui protegendo a vida. Aparentemente, são argumentos legítimos, mas por trás disso, você vê supressão de direitos constitucionais. E esse é o grande problema. O senhor que está mais à frente, aí, então, nessa questão da liberdade religiosa, o senhor tem conhecimento prático de outras iniciativas para toler os direitos, né, previstos no tocante à liberdade religiosa? A gente citou a questão que eles usaram aí agora na pandemia, essa questão também dos indígenas. O senhor tem conhecimento de alguma outra iniciativa que esteja acontecendo? Bom, o mais grave é agora a questão do passaporte sanitário. Isso aí está acontecendo no Pernambuco, existem projetos de lei em outros estados e que a proposta é que se exijam, né, que as pessoas estejam vacinadas para frequentar os templos. Até qualquer atividade civil? Qualquer tipo de Para você ir para a igreja, usando um termo bem prático, né? Então, para você ir para a igreja, para você entrar dentro de uma igreja, você tem que estar vacinado. É aí que está o grande problema, porque não quero aqui fazer nenhuma apologia anti-vacina, não é esse o meu propósito, mas as pessoas elas precisam ter a liberdade de escolher se querem ou não se vacinar. Até mesmo porque uma coisa a gente tem que admitir, a vacina ainda está no início, ainda está no estado experimental. Quem quer se vacinar, se vacine, tem toda a liberdade para fazer isso, né? Ela vai sopesar ali se ela quer ou não, né? Analisando todos os dados que ela tem em mãos. Mas aqueles que não se sentem seguros, aqueles que, por exemplo, não querem submeter as suas crianças, os seus filhos, a esse tipo de vacina, até porque se tem notícias de pessoas que se vacinaram e tiveram reações, ok? Não estou aqui fazendo nenhuma apologia anti-vacina, eu quero deixar isso direito bem claro. de escolha do cidadão. Mas a liberdade, eu defendo a liberdade, a pessoa tem a liberdade de escolher se quer ou não se vacinar.
E a partir do momento que você condiciona uma pessoa a se vacinar para que ela possa participar da congregação, aí a gente tem um problema muito sério. Aí a gente está suprimindo direitos. Sim. Né? Porque você está forçando indiretamente uma pessoa a se vacinar. Onde é que está a liberdade dela? Liberdade de culto, a liberdade de escolher mesmo se ela se submete ou não a este tratamento profilático, né? que é a vacina. Ela precisa ter essa liberdade garantida. E aí, respondendo a sua pergunta, pastora Carol, este é um exemplo de uma iniciativa atual de perseguição religiosa. E aqui, obviamente, eu estou falando de igrejas, mas isso é ampliado para todas as religiões, né? Porque... todos os atos da vida civil também. Sim, né? porque se você for parar para pensar, se bem que não, sabe, pastor? Porque pelo que eu estudei, especialmente lá no Pernambuco, a coisa lá é pior. Porque essa mesma exigência, né, da pessoa participar de uma igreja e ter ali a sua vacina, isso não está sendo exigido para ela participar de um estádio de futebol. Então, para ela assistir o jogo de futebol, não precisa estar vacinado. Para ela ir ao shopping, não precisa estar vacinado. Mas para ir para a igreja, precisa. Então, que critério científico é esse? É o mesmo que aconteceu, que a gente falou aqui, né, em Belo Horizonte. Cadê o critério científico? Quer dizer, então, que o Covid ele é ensinado. Né? No shopping ele não entra, no estádio de futebol ele não entra, mas ele é convertido, ele frequenta igreja. Né? O Covid é crente, gente. O Covid é crente. O Covid senta no banco da igreja, mas no shopping ele não entra. Ele não é muito passeado. Nos bares, o Covid não gosta de bar. O Covid não entra no bar. É até engraçado porque você senta no bar, você pode tirar a máscara. Exato. Mas em pé no bar você tem que usar máscara. Então, acho que é só questão da altura, né? A partir de 1,5 metro de altura, o Covid atinge, sentado não atinge. São critérios que a gente tem que debochar, porque isso aí não é ciência, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, é importante até citar uma questão, porque durante a pandemia foi-se utilizado muito esse argumento científico, né? Não, é a ciência, é a ciência. Mas um dos pressupostos da ciência é exatamente a divergência de ideias. Você tem uma tese, chega uma outra pessoa, diverge, e ali se faz a antítese e se chega numa síntese. Sim. A ciência biológica, né, a ciência médica, ela não é unânime. A gente não está falando de uma ciência exata. Né? Então, a gente viu e está vendo prefeitos e governadores utilizando uma ciência que não é exata, mas eles querem absolutizar uma coisa que não é absoluta. Utilizaram uma vertente científica, colocaram essa vertente científica acima de todas as outras ciências, inclusive a teologia, inclusive o direito, a psicologia, a antropologia. Analisaram a pandemia apenas sob um ponto de vista, né, de forma totalmente monocular, analisaram a pandemia só sob esse ponto de vista e dentro da ciência científica, dentro da ciência biológica e médica, da infectologia, não se trataram como se não houvesse divergência. E quem ousasse divergir, por exemplo, quem ousou falar em tratamento precoce, foi ridicularizado. Médicos foram perseguidos. E ridicularizados também, né? Na televisão. Exatamente. Como se a ciência não pudesse divergir. Não pudesse ser contestada. Contestada. Né? Exatamente. Não tinha contestação. E de forma prática, eu vejo a OAB como um órgão que ele está protegendo as leis e também o indivíduo. Não sei se secundariamente o indivíduo ou primariamente. Mas de forma prática, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ela tem
feito alguns instrumentos ou elaborado alguns instrumentos para resgatar esse direito de liberdade religiosa? A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB, Minas Gerais, ela tem promovido alguns estudos internos, mas no momento nenhuma ação efetiva por parte dessa comissão, né? A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. Faço votos que a comissão produza mais, né? E tenha uma atuação mais efetiva. Mas já tem estudos, notas, talvez, pode ser? Estudos internos, sim. Notas externas, não. Ainda não. Entendi. Para a gente saber se a gente está sofrendo preconceito religioso agora como indivíduo, a gente está falando às vezes de um grupo, né? Na igreja, mas para a gente saber se, por exemplo, eu estou sofrendo preconceito religioso, como a gente classificaria esse preconceito religioso? Para eu identificar se eu estou sofrendo. Bom, todo mundo que se sente lesado, se sente tolhido, impedido de ter acesso a algo, né, que é garantido pela lei, pela Constituição, em razão da sua religião, está sendo vítima de um preconceito religioso, né? Então, quando alguém, por ser cristão, não pode ou é impedido a ter acesso a algum lugar, à sua igreja, a um emprego, né? A pessoa ela é impedida de ter acesso ao emprego por ela ser cristã. Assim como há o preconceito racial, também há o preconceito religioso. Se alguém, por ser negro ou branco, for impedido de participar de um processo seletivo, e aí nós vemos um processo seletivo de alguma empresa ou algum concurso público, se alguém, em razão da sua cor da sua pele, for impedido de ter acesso a isso, ele está sendo vítima de um preconceito racial. Se for em razão da religião, ele está sendo vítima de um preconceito religioso. De forma geral, é isso. Mas, na prática, são todos esses exemplos que a gente citou aqui. Que a gente vê que hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, a gente vê que acontece. E muitas vezes a gente deixa passar porque a gente fica, né? Porque assim, se for, não tem visibilidade, né? Se a gente vê que ocorreu um preconceito racial, vira aquela coisa. Isso. Tira um print, espalha e faz aquela algazarra. Se sentirem que foi a questão de homofobia, vira aquela algazarra. Mas quando a gente é atacado por ser cristão, em algum post, alguma coisa, fica totalmente abafado, ninguém fala nada e a gente mesmo não deixa passar. Né? Uma vez eu fiz um comentário, acho que era questão de política, tal. A pessoa entrou na minha página do Instagram, viu que eu era cristã e aí comentou assim, eu vi que você é cristã, por isso que você é burra desse jeito. Olha então assim, ela entrou na minha página, viu que eu era cristã e me ofendeu porque eu estava posicionando politicamente, eu acho, emitindo minha opinião sobre outra coisa que não era nem questão de religião. Sim. E a pessoa chegou e me ofendeu do nada, simplesmente porque entrou na minha página e viu que eu era cristã, ou seja, ela me tratou como se eu fosse totalmente ignorante por ser cristã, né? Esse estigma que muitas pessoas ainda têm. São estereótipos que foram construídos e ainda permanecem ao longo de muitos anos, né? Você vê aí em algumas novelas, por exemplo, o cristão sendo sempre retratado como o ignorante, o intolerante, o chato, o feio, o burro, o inculto, sempre sendo retratado dessa forma. E aí foi se construindo esses estereótipos, né? Tanto é que hoje esse preconceito, ele é uma realidade. Por isso que quando eu digo que existe sim cristofobia no Brasil, algumas pessoas podem estranhar, porque mas o cristianismo no Brasil, isso incluindo católicos e evangélicos, é maioria, é uma religião de maioria. Mas na prática você vê isso aí. O seu exemplo é um exemplo clássico de que as pessoas tratam o cristão como se todo cristão fosse intolerante por ele defender aquilo que ele acredita. Quando um cristão ele se posiciona
de acordo com a sua convicção de fé a respeito de um tema, e aí a gente pode citar aborto, pena de morte, drogas. Quando um cristão se posiciona a respeito de um tema, as pessoas tendem a dizer, não, você não pode se posicionar. A gente não tem o direito de expressar. Exatamente, como se o cristão fosse um cidadão de segunda classe. Doutor Mariel, vamos ouvir agora os nossos telespectadores que estão, Ouvintes. nossos ouvintes. Você tem uma pergunta aí, Marco? Tem pergunta? Não, Ainda não? Não. Ah, então tá bom. Então eu quero fazer uma pergunta, tendo em vista esse ponto de vista que o doutor colocou, se nossa cultura ela partiu desse pressuposto de sermos cristianizados dentro dos prédios públicos, então isso é uma cultura que foi estabelecida no país. Dentro dos prédios públicos há um movimento por parte do MP para que sejam removidos ícones da nossa cultura. Isso é ferir a liberdade religiosa ou é ferir a cultura? Eles partem do pressuposto que o Estado é laico, né? E uma vez o Estado laico, ele não pode então ter nenhuma menção religiosa. Só que essa é uma compreensão absolutamente equivocada da laicidade do Estado, né? Porque a laicidade do Estado não quer dizer que o Estado necessariamente precisa ser um Estado ateu, né? As pessoas confundem isso. Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é aquele que promove e permite com liberdade todas as religiões. Então não há nenhuma violação à laicidade do Estado quando nós vemos, por exemplo, dentro de tribunais, um crucifixo. Não há nenhuma violação à laicidade do Estado quando nós vemos na nossa nota, né, no nosso dinheiro, na nossa moeda, a expressão Deus seja louvado. Não há nenhuma violação à laicidade do Estado quando do preâmbulo da Constituição se vê ali que aquela Constituição foi feita sob a proteção de Deus. Quando nas câmaras municipais, nas assembleias, antes de cada sessão, se lê ali a Bíblia e se iniciam aquelas sessões também sob a proteção de Deus. Não há nenhuma violação à laicidade do Estado, por quê? Porque as pessoas que participam do Estado laico, que participam destes prédios públicos que estão ali, né, exercendo as suas funções, elas são pessoas que possuem convicção religiosa. São cidadãos e cidadãs que possuem uma confissão de fé. E o Estado laico não impede isso. O Estado laico não pede que um presidente da República deixe de ser cristão para que ele possa tomar posse. O Estado laico não pede que senadores, deputados e vereadores abram mão da sua religião para que possam tomar posse nos seus respectivos cargos. E da mesma coisa qualquer funcionário público. Então, não há violação à laicidade do Estado quando as pessoas estão expressando a sua convicção de fé. E isso independentemente de qual seja. Cristão, católicos, evangélicos, espíritas, as religiões de matriz africana, judeus, muçulmanos, independente de qual religião, todas as pessoas têm o direito de participar do Estado politicamente e não há nenhuma obrigação de que elas abram mão da sua convicção de fé. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente o tempo é curto para tanto, né, para tanto assunto que a gente ainda poderia colocar aqui, muito importante. E a gente espera que você volte então para continuar aqui, porque são muitas dúvidas mesmo, e é um assunto muito importante para a gente. Se você quiser deixar o seu contato, também mandar uma mensagem aí para o nosso ouvinte. Até porque se alguém se sentir ferido ou lesado na sua liberdade religiosa, né, e às vezes não sabe o que fazer ou quem procurar, talvez, né, o contato para saber que órgão, né, como acessar a comissão. Sim, eu estou à disposição de todos aqueles que quiserem entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu contato, tanto de e-mail como também do Instagram, tá? No Instagram as pessoas podem me achar aí pelo @adv
marielmarra@advmarielmarra, e também pelo e-mail. Inclusive vou deixar aqui até meu e-mail pessoal, que ele é mais curtinho e mais fácil de decorar. O meu e-mail é marielmarra@gmail.com. marielmarra@gmail.com. Pode mandar aí as suas dúvidas, e qualquer pessoa que se sentir lesada no seu direito, na sua liberdade religiosa, pode me procurar, que eu tenho o maior prazer de atender. Meu querido ouvinte, telespectador, sim, porque estamos também transferindo esse momento de bate-papo aqui pelo Instagram, mas eu quero trazer aqui uma mensagem para a nossa reflexão a respeito dessas perseguições que enfrentamos. No livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 22, é descrito a seguinte informação: o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Daniel, nós sabemos que ele ali, por ter professado a sua fé e orado contra um decreto do imperador ali, do governante da época, ele foi lançado na cova dos leões, mas o que surpreendeu tanto o governante quanto as demais pessoas é que o Senhor estava com ele. O Senhor fez fechar a boca dos leões. Outro salmo, agora um salmo para a nossa reflexão, o salmo fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus ouvintes, eu sei que de repente você esteja passando por um problema semelhante, esteja aí talvez tendo seu direito tolhido, sendo perseguido, mas eu quero falar com você. Assim como o Senhor, Ele protegeu ou esteve com Daniel, Ele também pode estar com você, caso você passe por situações semelhantes. Eu quero deixar o meu telefone para todos os dias, se você quiser receber uma mensagem bíblica, eu estou ali enviando por uma lista de transmissão, e eu preciso que você me mande, então, falando assim: eu quero receber mensagens bíblicas para que eu possa te adicionar. Meu telefone é 99178-7437, repetindo, 99178-7437. Muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa, no seu lar, e aqui eu passo para o Marcos Santos, que vai falar as palavras finais. Amigo ouvinte, amigo seguidor, certamente você foi muito abençoado, nutrido, fortalecido e encorajado por Deus através dos nossos amigos, os apresentadores Pastor Ronaldo Amaral e também a nossa apresentadora Carol Lacerda e o nosso convidado Mariel Marra. Querido amigo ouvinte, querido amigo seguidor, querido, queremos te agradecer, muito obrigado por estar juntinho conosco. Queridos, antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de apresentar, de divulgar aqueles que são os parceiros, aqueles que de fato são colunas do Ruiós, do Grupo Ruiós Literário. Queridos, eu gostaria de agradecer Gratidão Doce Vida, Churrasquinho do Marcão, Escolinha do América, Barbearia Diplomata e Autoescola JD. Querido, preste atenção nisso. Você, eu estou falando com você, é com você mesmo que cansou de ser constrangido em blitz, cansou de ver o seu bem material indo embora na prancha. Ah, você sabe muito bem do que eu estou falando. Querido, se você ainda não conhece a JD, você precisa conhecer, guarde isso. A JD não vende serviço, mas nós facilitamos e te conduzimos ao seu sonho. Querido, anote o número aí, você precisa ligar para conhecer os pacotes da JD. Anote aí, 3681-6318 ou mande um WhatsApp para o número 97144